Glória a Deus. Quantos já estão abençoados com esses testemunhos? Pode glorificar o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando também através do Zoom, através da nossa plataforma do Zoom, né, onde nós também estamos com um público grande de irmãos e irmãs acompanhando no Brasil todo e até fora do Brasil. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada participante que está online e também dos irmãos que estão aqui entre nós. Já chegaram várias caravanas de vários lugares do nosso estado, do nosso Brasil. Alguns pastores do norte e nordeste já estão chegando, a logística já está trazendo eles para cá. Alguns vieram por Curitiba, outros Florianópolis e Navegantes, mas vamos receber muitos irmãos ainda durante esta oficina. Queridos, eu quero convidá-los a primeiramente se colocar em pé para a leitura da palavra. Se você puder sentar-se próximo dos irmãos da sua congregação, e procurar, você que está ainda chegando, ainda em pé, procurar os irmãos da sua congregação ou da sua cidade, estar próximo com o pessoal que está junto contigo, porque nós vamos fazer hoje, durante todo o dia, como o nome já diz, é uma oficina. O que é oficina? Oficina é onde você trabalha de forma manual. Então, seja uma oficina mecânica, uma oficina que você vai consertar alguma coisa, ou uma oficina, por exemplo, de um artesão, a casa do oleiro, onde se coloca a mão no barro, se coloca a mão na massa, para fazer um vaso mais bonito. E é isso que nós vamos trabalhar durante todo este dia. Como desenvolver e aperfeiçoar o discipulado em cada congregação, em cada cidade, em cada igreja aqui representada, e isso em equipe, em grupo, como nós vamos fazer para melhorar. Então as nossas ministrações serão rápidas, e após cada ministração, nós vamos ter um tempo em que os irmãos vão estar juntos, escrevendo, anotando como fazer para melhorar essa atividade, trabalho do discipulado, como implantar, como desenvolver e ver qual é o potencial que você tem lá na sua congregação para o discipulado crescer e o nome de Jesus ser glorificado. Amém, meus irmãos? Os pastores que estão por aí, Deus abençoe vocês. Se vocês puderem ficar perto das suas ovelhas, dos seus membros, vai ser muito bom para a dinâmica deste dia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Eu quero agradecer de todo o coração o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pelo apoio, pela visão, por ter nos abençoado. Pastor Sérgio é o meu paizão, e quando eu começo a testemunhar do pastor Sérgio por aí afora, inclusive sexta-feira, falando com o pastor Cisac Valadares, a palavra que vem naturalmente a ele é o teu paizão. É isso mesmo, o pastor Sérgio me adotou, né, quando eu era jovem ainda, e vai fazer 20 anos agora em maio, e nós estamos já 18 para 19 anos já no ministério em tempo integral, para a glória do nome de Jesus. Chegando aí pastor Clébio Bandeira, de Imperatriz. Pastor Clébio, pode tomar um lugarzinho aqui em cima, por gentileza? Glória a Deus, obrigado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, e praticamente tudo que eu vou falar aqui é o que eu aprendi com ele na prática, na experiência e também no direcionamento da visão do discipulado. Então, Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém. Estejam assentados, meus amados irmãos. Página 22 da nossa apostila.
Infelizmente, não saíram as notas de rodapé, mas na medida do possível vou tentar passar aquilo que é o desejo do meu coração nesta manhã para os irmãos. Este texto de Provérbios é uma observação prática do sábio com relação ao governo de qualquer área, seja área secular, seja um empreendimento, seja uma família, e para nós, hoje, uma igreja, um trabalho, um departamento, um projeto de trabalho na obra de Deus. E no original, no texto bíblico, alguns comentaristas dizem que essa palavra profecia, não havendo profecia, ela tem também dois outros sentidos. Inclusive, se você pegar a NVI, você vai achar um deles. Não havendo revelação divina e não havendo visão. Inclusive, John Maxwell usa muito esse texto quando ele fala de visão. Não havendo visão, o povo perece. E aí tem outras traduções que dizem: o povo se corrompe e o povo se desvia. Porém, o que guarda a lei, e aqui está falando da lei do Senhor, esse é bem-aventurado. Então, quando não há uma visão clara, o povo se desvia do propósito de Deus. Quando a gente pensa em liderança, existe uma visão maior, as pessoas que Deus instituiu para serem os líderes do povo de Deus. No caso da igreja do Senhor, cada igreja, cada cidade, cada campo, tem o pastor presidente, que é o portador da visão de Deus para aquele tempo e para aquele lugar. E por isso, Deus revela lá em Apocalipse o pastor como o anjo da igreja e o pastor como a estrela. Tem 7 estrelas que são os 7 anjos e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Por que o pastor ele é considerado estrela? Anjo a gente já tem falado muito, pastor como anjo da igreja. Não é pelo estrelismo, mas é porque estrela, ela tem uma órbita própria ao seu redor. Então o Sol é uma estrela. E nós temos planetas, inclusive o planeta Terra, onde você está agora nesse momento, girando a uma velocidade incrível ao redor do Sol, porque o Sol tem uma órbita própria. E cada pastor, cada líder, falando a nível geral, um pastor que tem essa autoridade, um pastor presidente, ele tem uma visão para a sua igreja, para direcionar o povo, e os astros menores são os pastores auxiliares, os líderes, os coordenadores, eles orbitam ao redor dessa visão. Agora imagine se, por exemplo, uma estrela, ela passar por algum processo que ela perca a sua atração gravitacional, vira um caos no mundo, um caos no universo, um planeta destruindo outro. O som estava bom. O planeta som. Um planeta colidindo com outro, como a gente costuma ver nos filmes de ficção, e o caos se instala. E isso no sentido micro da igreja também é válido. A igreja precisa, o líder da igreja precisa ter uma visão clara, para que as pessoas que orbitam ao redor, elas estejam também andando na mesma visão. E tudo funciona de forma harmônica, assim como funciona no nosso sistema solar. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E quando a gente fala de um departamento, de um trabalho, agora nós estamos falando do discipulado para o Brasil,
também há uma visão que nasceu no coração do nosso pastor presidente, foi passado para os coordenadores, para a nossa liderança, e eu quero nessa manhã simplesmente que você entenda qual é a visão de forma específica do discipulado para o Brasil e a visão geral do discipulado, então, que se aplica de uma forma mais abrangente aí para todas as igrejas, para todas as denominações. Existe uma visão bíblica de discipulado, mas existe também uma visão específica. E a fundamentação bíblica da nossa visão, da visão do discipulado para o Brasil, está em Mateus 28, 19 ao 20. Você pode estar acompanhando aí na apostila. Eu gosto muito da Nova Almeida atualizada. Ela diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, esse texto bíblico é chamado de a grande comissão. Aqui está o cerne da missão da igreja. Hoje existem muitas distorções da missão da igreja. Hoje estão confundindo a missão da igreja com política, com área social. Mas a missão da igreja, o coração da missão da igreja está neste texto da grande comissão. O que Jesus mandou como prioridade depois de tudo que ele havia feito, cumprindo a primeira obra que ele veio para fazer, que está no capítulo 17 de João, quando ele ora ao Pai e diz: eu já completei a obra que me deste para fazer. Qual era essa obra? A obra de fazer discípulos. Lá na cruz, Jesus completou a segunda, talvez creio que a mais importante obra que ele veio a fazer, que foi quando ele disse: está consumado. Ele completou a nossa salvação. Então Jesus, ele teve duas grandes obras que ele fez aqui na terra. Ele entregou a sua vida por toda a humanidade, e através do seu sangue ele alcançou a mim e a você, e o sangue está derramado para alcançar todos os pecadores através da mensagem do Evangelho. Mas existiu uma obra que Jesus entregou a sua vida, não de uma vez, mas ele entregou durante 3 anos, em favor de 12 homens, a sua vida. Ele entregou o seu tempo, ele se dedicou para esta obra, que é a obra do discipulado. Por isso, você lendo talvez a primeira vez o Evangelho de João, você vai achar estranho Jesus dizendo ao Pai que ele já acabou o que ele tinha que fazer, sendo que ele ainda não havia morrido na cruz. É porque Jesus está falando da obra de fazer discípulos. Então, Jesus deu o exemplo, fez discípulos, ensinou eles como fazer, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e esteve 40 dias com os discípulos, ali entre eles, falando do reino de Deus, e antes um pouco da sua ascensão aos céus, então ele deixa para eles a grande missão, ou a grande comissão. Além de ser uma missão, é uma comissão, porque quando fala de comissão, está falando de ordem de comissionamento, de um imperativo. E Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Então, essa é a grande fundamentação bíblica do discipulado. E quando nós falamos do discipulado para o Brasil, a nossa visão, ao longo dos anos, aquilo que nós temos visto e colhido, do coração do nosso pastor, da nossa liderança, dos nossos líderes do discipulado,
e isso tem se consolidado e cada vez essa visão tem amadurecido mais. É o seguinte, eu coloquei aqui em simples palavras. A declaração de visão, ela se trata de onde você quer chegar. Isso é interessante você fazer também lá para o seu departamento, lá para a sua igreja, lá para onde você trabalha, você ter uma declaração de visão. De onde eu quero chegar? Então isso é muito importante. E a visão do discipulado para o Brasil ao longo dos anos tem sido, inicialmente de forma não intencional, mas hoje de forma mais intencional, ser referência em discipulado no Brasil, influenciando e colaborando com treinamentos e materiais na implantação e desenvolvimento do discipulado bíblico em igrejas parceiras em cada estado e mesmo região do país e em campos missionários no exterior. Você pode dar um glória a Deus? Essa é a visão que temos, em que o discipulado para o Brasil, ele seja uma referência em discipulado no Brasil. Como nós vamos ser essa referência? Influenciando. É aquilo que já temos feito, que você já tem feito, influenciando, mas também colaborando. O que significa a palavra colaborar? Laborar, colaborar, trabalhar junto. Então a intenção do discipulado para o Brasil não é, por exemplo, nós irmos a uma cidade e mudar o jeito da igreja ser, em implantar um método, como muitos fizeram por aí, e ao invés de a igreja aumentar, destruíram a identidade da igreja. Não. Nós não queremos ingerir na igreja, mas nós queremos apoiar a igreja. Nós queremos ajudar ela com a sua identidade, com as suas peculiaridades regionais, a, de fato, cumprir o mandamento bíblico de fazer discípulos. Você entendeu? Dá um glória a Deus. Aleluia. Colaborando com treinamentos, materiais, na implantação, onde não existe o discipulado, ou desenvolvimento, onde a igreja já discipula, em igrejas parceiras. Então nós temos tido esse êxito que hoje, depois de 11 anos praticamente discipulado para o Brasil, nós já ajudamos, já apoiamos em torno de 500 igrejas ou 500 campos para a glória de Deus. Então essa é a visão, mas além de cada estado do Brasil, que a gente já conseguiu ajudar igrejas em cada estado do Brasil, nós queremos também ajudar igrejas em cada mesorregião do Brasil. Cada região do Brasil, dentro de um estado, nós queremos apoiar igrejas parceiras, igrejas faróis. E como tem sido a igreja em Rio Claro, como tem sido a igreja Imperatriz do Maranhão, que tem um trabalho extraordinário e na área do discipulado tem se servido também do discipulado para o Brasil, através do pastor Wilson Filho, e todas as igrejas que querem desenvolver o trabalho, influenciar cidades, campos, igrejas ao seu redor. E também campos missionários no exterior. Então hoje nós já ajudamos em torno de 22 países no exterior. Aqui nas bandeiras você pode ver alguns deles, com uma boa parte com materiais do seu próprio idioma, com treinamentos realizados pela nossa equipe ou simplesmente com orientações e envio de materiais para essas igrejas que têm sido alcançadas então. E essa é a visão, onde nós pudermos ajudar no exterior, nós vamos ajudar, mas a meta principal é o Brasil. E a nossa missão, geralmente quando você fala de uma missão, de uma organização ou de uma igreja, ela é escrita com poucas palavras. Palavras simples, fáceis de ser pensado e decorado.
porque ela é o cerne daquilo que nós queremos ser e fazer, é onde nós queremos chegar. E a nossa missão, ela também se confunde com a missão, por exemplo, da nossa comissão de planos e estratégias da CGADB para o evangelismo e discipulado, onde nós colocamos essa visão, e a visão do discipulado para o Brasil acaba sendo uma visão que se confunde, ou que está junto, está na mesma visão, ou na mesma missão. Qual é a missão? A missão nossa é inspirar, equipar e apoiar líderes e igrejas para mobilizar cada crente a discipular o Brasil e o exterior. Nós queremos, irmãos, e aí tudo isso que eu estou falando, nível macro, você vai aplicar depois para a tua congregação. Talvez você não vai colocar Brasil exterior, mas você vai colocar lá o bairro Boa Vista, o bairro Comasa, o bairro Aventureiro. Você vai aplicar para a tua realidade, ou a tua cidade. Os irmãos estão entendendo? Então, mas para você ver a visão de uma forma mais ampla, nós queremos inspirar, através de tudo que é feito no discipulado, nos vídeos, nas palestras, nos eventos, até mesmo na divulgação nas redes sociais. Nós queremos inspirar, e nós louvamos a Deus porque as nossas atividades na evangelização, no discipulado, os nossos batismos, inclusive, pastor Sérgio, têm inspirado pastores e igrejas que vêm e eles conseguem ter uma visão de algo que foi realizado e dizer, eu posso fazer aqui na minha igreja. Talvez em uma proporção menor ou até numa proporção maior, eu posso fazer isso e vai dar certo. Então, essa inspiração é que nós temos como missão. Também equipar. Equipar é dar ferramentas, é dar subsídios, é dar treinamentos, é dar condições de as pessoas executarem o trabalho do discipulado. E também apoiar líderes. Então nós apoiamos de várias maneiras. Muitos líderes que nós apoiamos no Brasil, por exemplo, em regiões carentes, como no estado do Amapá, creio que o pastor Ibson está nos escutando agora aqui, para atender as regiões ribeirinhas, muitas vezes a gente envia materiais gratuitamente, até às vezes ajuda com alguma oferta, algum dos nossos líderes que estão em regiões carentes, para ir um pouco mais longe, para colocar combustível no barco, na bateira ou na moto, para poder ir ao encontro de pessoas que precisam ser discipuladas ou que precisam ser treinadas para discipular. Então, nós temos também essa missão de apoiar e líderes e igrejas, pastores, coordenadores de discipulado, discipuladores e também igrejas de uma forma geral, onde nós temos realizado as oficinas, os seminários, para discipular o Brasil e o exterior. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão é ajudar cada um de vocês a discipular. Você vai discipular dentro do seu contexto, mas o Departamento Discipulado para o Brasil vai apoiar, vai te inspirar, vai dar o suporte para que você consiga fazer esse trabalho. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. E o nosso propósito, o propósito é o que está por trás de tudo isso. O propósito, ele se trata da visão maior. O propósito, ele é o objetivo final de tudo. É o nosso grande sonho. Qual é o nosso grande sonho? Cada crente, um discípulo comprometido, ganhador de almas e discipulador. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3.
cada crente um discípulo comprometido, ganhador de almas e discipulador. Mais uma vez, cada crente um discípulo comprometido, ganhador de almas e discipulador. Aleluia! O que nós queremos, irmãos, é 100% da igreja fora do banco. É 100% da igreja fazendo discípulos. Primeiro, sendo discípulos. E ontem nós tivemos aqui 3 palavras poderosas. Pastor Joase, pastor Sérgio, nosso presidente, trouxe uma palavra, e o pastor Sisaque Valadares. Basicamente, ensinando-nos a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, sendo discípulo comprometido. E também ganhadores de almas e discipuladores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos 3 princípios. Os princípios são aquilo que está por trás do nosso propósito. É o que fundamenta tudo. E o que fundamenta isso? Essa visão, essa missão, esse propósito, são 3 princípios bíblicos, 3 palavras de Jesus. Primeiro, o grande mandamento. Não vou ler o texto todo, mas você conhece: amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, tua alma, tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Primeiro princípio é o grande mandamento. O segundo princípio é a grande comissão que nós já lemos aqui. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, e eis que estarei convosco todos os dias. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é a grande colaboração. Talvez é um que seja menos falado. A grande colaboração, ela está em João capítulo 17, a partir do versículo 11, mas eu frisei aqui do 20. Eu vou ler porque esse talvez é um pouco menos conhecido. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, para que todos sejam um. É o tema avançando em unidade. A igreja do Senhor unida, colaborando. A grande colaboração está aqui, porque um colabora com o outro. Aqui em Joinville nós temos um logotipo da IEADIO. Lá em Jaraguá do Sul, nosso companheiro está aqui, tem um logotipo lá da IADJAS, né? Acho que é assim que vocês chamam lá. Porto Alegre está aqui também representado, tem lá o seu logo da igreja. E cada igreja tem o seu logo, tem o seu pastor-presidente, tem a sua forma de estruturar o trabalho, embora segue uma linha principal. Mas quando nós falamos de discipulado, de ganhar almas para Jesus, aí o que tem que aparecer não é o nosso logo, o que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. E aí nós vamos nos unir. Alguém disse algum tempo atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, falando comigo, pastor, eu não vou para Joinville e tal, eu vou criar o meu próprio trabalho de discipulado. Eu disse, não, pode criar, não tem problema. Nós não estamos impondo nada, nós queremos ajudar. Mas aí a pessoa não quis colaborar, fez um trabalho isolado e acabou sendo um trabalho que não foi frutífero. E nós poderíamos ter aprendido com esse irmão, e esse irmão poderia ter aprendido conosco. É uma sinergia. Então, nós não temos vergonha de aprender, nós precisamos ter um espírito de discípulos. E quando, pela bondade de Deus e com a bênção do nosso pastor-presidente, eu posso estar em outras igrejas, em outras cidades, em outros estados, Deus tem dado o privilégio de, em cada lugar, eu poder aprender alguma coisa e trazer para a nossa equipe, trazer para o nosso pastor, e pensar, vamos aplicar isso, porque isso está funcionando lá e pode dar certo aqui. Porque o que tem que aparecer, irmãos, não é
o nosso logotipo, o que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus e as almas que são salvas, porque é isso que vai somar para o reino de Deus. Nossos valores. Quais são os valores do discipulado para o Brasil? Esses valores, irmãos, eles não foram algo criado assim do acaso. Não foi algo que a gente pensou, os nossos valores vão ser esse. Não. Foi uma observação de anos daquilo que o nosso pastor tem passado para nós, com a sua vida, com o seu ministério, o que a nossa igreja tem desenvolvido, o que o departamento do discipulado, a nossa equipe tem vivido ao longo dos anos, e nós colocamos como princípios norteadores. Em alguns deles nós estamos numa nota 9, em outros nós estamos numa nota lá 5, a gente precisa melhorar um pouco, mas na observação nós vimos que são esses os princípios norteadores, os valores do nosso discipulado. Primeiro valor, ainda está na página 22. Direção do Espírito Santo. Você vai ver que algum desses valores também são os valores do centenário da Assembleia de Deus. Direção do Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Lá na tua congregação, irmão, você precisa, antes de qualquer coisa, pedir a direção do Espírito Santo para abrir um grupo de discipulado, como vai fazer, quem é o discipulador que você vai colocar naquela casa, porque se nós formos pelo nosso intelecto humano, nós podemos falhar, mas a direção do Espírito Santo vai nos dar a garantia do trabalho. E aqui está baseado no texto em que Paulo tinha o desejo de fazer uma coisa boa. Ele queria ir evangelizar em Bitínia. E ele estava animado. Veja que ele queria algo bom. Ele queria fazer a obra de Deus. Ele estava fazendo algo maravilhoso. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí, naquela noite, ele teve um sonho. Um varão macedônio vestido com vestes macedônias disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o evangelho entrou na Europa, e a Europa foi o centro do evangelho durante mais de 1000 anos. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Sabe por quê? Porque Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo. E muitas vezes o que queremos fazer não é ruim, é bom. Mas não se conforme com o bom, porque Deus tem o excelente, Deus tem o melhor para você. Tem o bom, mas Deus ele tem uma visão muito mais ampla e Ele quer abençoar você. Você pode receber de Deus o excelente, o glorioso. Segundo valor, identidade assembleiana. Nós respeitamos, amamos e oramos por todas as denominações. E muitas denominações têm comprado os nossos materiais. E eu digo para os irmãos: olha, mas está escrito aqui tudo Assembleia de Deus, o credo da Assembleia de Deus. Eles dizem: não, nós queremos isso, porque vocês têm base, vocês têm conteúdo, nós queremos imitar vocês, não tem problema. Vamos comprar a lição, nós queremos a lição da Assembleia de Deus. Mas nós não vamos mudar a nossa identidade para agradar outras denominações, não, irmãos. Nós temos uma identidade, e o reino de Deus é assim. Eu estava palestrando para 5 adolescentes que desceram as águas do batismo, e eu disse: olha, as tribos de Israel, elas eram todas do povo de Israel, havia 12 tribos, e quando Moisés reuniu as tribos, cada um tinha que ficar debaixo da sua bandeira. Quem era de Gade tinha que ir para Gade, quem era de Judá tinha que ir para Judá, quem era da tribo de Benjamim ou da tribo de Manassés tinha que ir para a sua tribo. Todos eram povo de Israel, mas eles não misturavam as tribos, cada tribo tinha a sua identidade. Irmãos, todas as igrejas sérias e bíblicas,
são povo de Deus, mas cada uma tem a sua identidade, e nós amamos e valorizamos a nossa identidade assembleiana. Esse é um dos nossos valores. Foco nas pessoas. O nosso foco não pode ser apenas em métodos, estratégias, em processos, embora tudo isso se faz necessário. Mas o que vai de fato fazer a diferença é se nós conseguirmos alcançar pessoas para o reino de Deus. Então, nosso foco principal tem que ser as pessoas. E é nesse ponto que a cada dia nós temos que nos policiar. Porque, naturalmente, ou você é focado em processos ou em pessoas. Cada um de nós tem um desses focos. E quem é muito estruturado e muito focado em processos, como é o meu caso, a gente precisa se esforçar um pouco para ter um coração mais voltado para pessoas. Mas o que Jesus quer é que nós venhamos ter compaixão das pessoas. Ele olhou para a multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, nosso foco principal é as pessoas. Às vezes, irmãos, vai ter caso, por exemplo, a regra diz: só pode descer as águas depois de completar a última lição. Mas como o foco é as pessoas, vai ter casos que você vai falar com o teu dirigente, ele vai falar com o nosso presidente, e vai dizer: ó, pastor, faltou uma, duas, faltou 5, mas a pessoa está apaixonada, está convertida de verdade. Aí o pastor vai responder como Filipe: não vamos negar a água, tem água aqui, vamos batizar. É um caso extra, vamos pular direto para a lição do batismo, depois a gente continua as outras lições, mas nós precisamos ter esse foco. É claro que tudo precisa ser conversado. Lembre-se, irmão, quando você procurar tomar uma decisão que foge às regras principais, você precisa estar alinhado com a sua liderança, senão vai ser desobediência. Então você precisa: eu tive uma direção do Espírito Santo de fazer tal coisa. Ok, quem vai validar sempre, quando se trata de direção do Espírito Santo, entra na regra da profecia. 1 profetiza e 2 ou 3 julgam, para ver se aquela profecia procede de Deus. Então eu tive uma inspiração, pastor Juari, eu estou pensando em fazer isso. Fala com o teu dirigente, ele vai conversar comigo, e se é algo que está fora do nosso alcance, nós vamos conversar com o pastor presidente, com o anjo da igreja, que ele vai dar a direção clara, porque a visão, ela vem como um rio caudaloso, e ele vai se ramificando, e aí quando chegar até você, você não vai sair e pegar a tua fonte, não vai ser outro rio, vai ser aquele rio principal. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Também disposição para servir. Está nas regras do nosso centenário, mas nós temos trabalhado isso com os nossos pastores. Começa pela coordenação geral do discipulado. Cada um de nós está disposto a servir, e precisamos servir mais. Quem não vive para servir, não serve para viver, já dizia o ditado. E nós queremos que cada um dos nossos líderes na congregação, você esteja disposto a servir. Você ande a milha extra, se for necessário, para servir uma pessoa, para servir o teu líder, para ajudar na obra de Deus. Então esse é um valor inegociável. Uma vez eu convidei, meu pastor pediu para eu convidar um cidadão para fazer parte da equipe do discipulado. E aí, naturalmente, era um voluntário lá do Templo Sede, isso vai fazer 11 anos, foi bem no início. E esse irmão, ele disse: olha, pastor, eu quero algo assim, que seja um cargo bem elevado, um negócio que
O meu negócio, na verdade, daí eu disse, não, você vai lá na congregação tal, era uma congregação bem longe, e eu vou te ensinar aqui, vou te dar a palestra da oficina, eu vou ministrar para você, e você vai lá e repete isso naquela congregação. Aí ele ficou me enrolou, e depois no final ele disse, não, pastor, a minha visão é o seguinte, eu sou um grande mestre, o meu negócio é pregar no domingo à noite no templo sede, isso é que eu quero. Eu disse, não, irmão, não é assim, você tem que aprender a servir. E no fim não deu certo, esse irmão, infelizmente foi para outra denominação, queria ser o chefe lá do pastor lá, não deu certo também, e por fim está afastado dos caminhos do Senhor, por causa do orgulho. Por quê? Porque uma pessoa que é orgulhosa, irmão, ela não consegue se encaixar em lugar nenhum. Agora você que é humilde, irmão, você que é pequeno, qualquer cantinho você se encaixa, e você vai fazer parte desse corpo glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Outro valor, excelência como padrão. Nós trabalhamos muito pela excelência, nós temos aprendido isso com o nosso pastor presidente. Excelência não é gastar mais dinheiro, não é fazer coisas astronômicas, mas é você fazer o melhor com os recursos que você tem. Dentro da minha possibilidade, eu tenho que fazer o melhor. Eu não fiquei feliz com muitas coisas nessa oficina. Uma delas é a apostila. Você não vai perceber, provavelmente, mas eu não fiquei, eu gostaria que fosse melhor. Porque eu sei que dá para fazer melhor. E nós temos que buscar isso, buscar essa excelência, dentro daquilo que você sabe que você consegue, irmão. Não tenha preguiça de fazer o melhor, isso é excelência, é você se esforçar. O meu limite é aqui, mas eu vou chegar até no meu limite. Tem pessoas que a gente pede, ó irmão, você arruma isso aqui e organiza. Vai virar uma bagunça. E a culpa é tua, não é do irmão, porque você não analisou o limite dele. Você acha que ele teria uma noção de estética maior, mas ele tem esse limite. E ninguém faz um trabalho com uma vontade, ou simplesmente, eu vou fazer relaxadamente. Se a gente perceber isso, aí é o erro da pessoa. Mas geralmente as pessoas querem fazer o melhor, mas às vezes o melhor dela não chega no melhor que você espera, na excelência. Então você precisa ser sábio, e para cada área você precisa ter alguém que faça o melhor naquela área. Os irmãos entenderam? Se você me der uma colher de pedreiro, você vai ter uma decepção muito grande, irmão. Pedir para eu pintar, fazer qualquer coisa na área de construção civil, você vai dizer, misericórdia. Mas se você pedir em outra área, talvez eu faça bem. Os irmãos entenderam? Então, temos que buscar a excelência como padrão. Metas desafiadoras. Sempre as nossas metas precisam ser desafiadoras. Porque uma meta muito fraca, ela não gera motivação. E uma meta muito alta é ilusão. Ela gera frustração. Então, precisa ser uma meta alcançável. E aí, para você estabelecer metas, ela precisa ser específica. Se você quiser anotar, pode anotar, específica. Ela precisa ser mensurável. Ela precisa ser atingível. Ela precisa ser relevante. E ela tem que ter um prazo de execução. Porque se você fizer uma meta doida, vamos ganhar Joinville inteiro para Jesus. Talvez, irmãos, seja possível dentro de uns 40 anos, mas biblicamente falando, a gente não vê um respaldo para que uma cidade inteira se converta, a não ser lá, Nínive. Por algum tempo, depois voltaram para o pecado de novo. Mas no Novo Testamento a gente não viu isso, a gente vê a oposição ao Evangelho. Então vamos fazer uma meta atingível.
cada congregação ganhar 10 almas por ano, cada setor ganhar 30, batizar 30 por ano. É uma meta atingível, é desafiadora, mas é possível. Os irmãos entenderam? Embora nós não estamos estipulando meta, fique bem claro aqui para vocês. Mas quando há uma meta, essa meta precisa ser desafiadora. E, por último, hospitalidade e acolhimento. Irmãos, nós, desde quando iniciamos o trabalho do Discipulado para o Brasil, a hospitalidade ela tem sido uma marca para a glória de Deus, o acolhimento, tanto na igreja quanto recebendo os irmãos que vêm até nós. E isso nós aprendemos com o nosso presidente, isso nós aprendemos com o pastor Sérgio, essa hospitalidade como um valor fundamental. Muitas vezes, deixando até de fazer algum trabalho administrativo, burocrático, para hospedar pessoas, para cuidar bem de pessoas. E esse é um valor para nós também inegociável. Por quê? O escritor aos Hebreus diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E cada um dos irmãos que estão aqui, vocês são anjos de Deus, são mensageiros de Deus, e para nós vocês são muito especiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para concluir, nosso versículo lema, que nós colocamos atrás de todo o nosso material, é um lema fácil. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você tem aí na sua apostila o tópico da visão do discipulado bíblico, e esses tópicos, eu falei de cada um deles em mensagens no YouTube. Então, se você procurar no Discipulado para o Brasil no YouTube, nós temos lá uma série que foi uma conferência, Discipulado Dinâmico na Bahia. Todo esse material que está aqui na sequência, você vai ter lá para ouvir, para aprender. O tempo não, ele não é suficiente, e teria que ter mais umas 3 ou 4 horas para passar esses textos, mas ele está como um adicional aqui para você, para que você depois pesquise, você leia, e você consiga implantar na sua igreja e na sua congregação essa visão de uma forma completa. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz nesta manhã? Diante daquilo que foi falado, eu quero que você ore a Deus agora e peça a direção do Espírito Santo para você aplicar tudo isso que você ouviu lá na sua congregação, lá na sua cidade. Que Deus possa te dar graça para você ser um proclamador dessa visão, dessa missão, do propósito, dos nossos princípios e valores. Porque o nosso objetivo, irmãos, é que cada crente seja um discípulo comprometido, ganhador de almas e discipulador. E quando você olha para a tua congregação, você olha para cada pessoa e pense: como eu vou poder ajudar esse irmão a se tornar um discípulo comprometido? Ele é um discípulo comprometido, como é que eu vou ajudar ele a ser um ganhador de almas? Se ele é um ganhador de almas, você pensa: como eu vou ajudar ele a ser um discipulador? Feche os teus olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para te agradecer, Pai querido, por esta manhã tão preciosa, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui de forma presencial e aqueles que estão nos assistindo remotamente. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha alcançar a cada um de nós, que fique gravado em nossos corações, Senhor, os nossos princípios, os nossos valores,
e que o Teu Espírito nos ajude a alcançar essa visão e cumprir esta missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai querido, que a Tua graça venha se derramar sobre as nossas vidas, e nós possamos, meu Deus, ser discípulos comprometidos do Senhor, ganhadores de almas e discipuladores, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós pedimos a Tua bênção nesta manhã sobre a vida de cada um dos Teus servos. Derrama da Tua glória e da Tua unção, ilumina as nossas mentes pelo Teu Espírito, e que nós possamos, Pai querido, desenvolver um projeto glorioso para aplicar e ganhar almas para o Teu reino, para, Senhor, discipular vidas e ver a Tua obra crescer. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.